Se a sociedade se guiasse por um critério absolutamente de justiça mesmo, de isenção, de avaliação daquilo que melhor lhe agrega, lhe contribui, certamente algumas profissões teriam um maior reconhecimento, um maior destaque, né? Começando por médicos, pelos professores, os educadores, os policiais, porque na verdade essa tríade profissional aí, ela desempenha as funções que são mais fundamentais para a sociedade, se a gente pensar em termos de saúde, educação e segurança. Infelizmente, por questões que envolvem a subjetividade, a idiosincrasia das pessoas, de repente o popstar, o artista, o grande astro de futebol, é muito mais valorizado, mais reconhecido, festejado, prestigiado, né? Aqui a gente no programa 9 Minutos temos homenageado alguns alunos que têm se destacado em competições de Olimpíadas pelo Brasil afora, no sentido de ajudar, pelo menos, como o colibri no incêndio da floresta, prover o mínimo de reconhecimento. Deveríamos ter nas nossas Copas do Mundo, né? Da saúde e educação, de reinvenções de fórmulas de segurança que melhor atendessem às nossas necessidades. Enquanto isso, continua havendo um apartamento, uma separação do que o Estado faz e do que a sociedade precisa. E a gente segue aqui alimentando essa discussão. Para isso, hoje nós convocamos uma autoridade, uma pessoa da área de segurança que responde por uma categoria altamente estratégica na execução e na implementação da segurança do Estado. Me refiro ao delegado de polícia. E a gente vai conversar com o representante da categoria, que é o delegado e diretor do Sindicato dos Delegados de Polícias do Espírito Santo, vice-presidente da entidade, Rodolfo Queiroz, com quem nós passamos a conversar agora. Ô, Rodolfo, numa conversa rápida e superficial com seus colegas, não é difícil apreender um clima de contrariedade e insatisfação. Qual é a agenda de reivindicações que vocês têm? Primeiramente, cumprimento e agradeço pela oportunidade em relação a esse programa notável de discussões e debates. Gostaria de, antes de mais nada, ressaltar que a categoria de delegados, ela exerce fundamentalmente com idealismo a sua profissão, uma profissão para idealistas, uma profissão que você passa por dissabores contínuos. Acontece que, lamentavelmente, há um processo de desmotivação generalizado atualmente, em decorrência de falta de respaldo institucional para o exercício do cargo, em função de nós, por exemplo, não sermos reconhecidos como carreira jurídica e termos péssimas condições salariais e falta, inclusive, de respaldo institucional para poder exercer com mais isenção e sem temor de represálias os seus atos que lhe incumbem, no caso, presidir as investigações. Isso tem gerado uma desmotivação muito grande dentro dos profissionais. Mas até aqui você, inclusive, vai estar falando das pessoas que já têm uma certa familiaridade com o tema. O que é exatamente debulhando essa falta de reconhecimento da carreira jurídica? Bom, como se traduz isso? A carreira jurídica já é um reconhecimento de uma prerrogativa ao cargo de delegado estabelecido em todos os estados da região sudeste, menos no Espírito Santo. O que ocorre? O delegado de polícia sendo reconhecido como carreira jurídica, tendo essa prerrogativa assim reconhecida, significa que os seus atos, as suas manifestações nas investigações que ele presida, terão o quê? Mais respaldo, mais valor, mais segurança, mais formulação, mais consistência, mais substância em relação às suas manifestações funcionais. O que vai trazer para o cidadão, inclusive, mais segurança nas avaliações que ele exerça em relação, por exemplo, ao juízo de valor que ele venha a formar em relação às ocorrências que ele aprecie. Por exemplo, o delegado de polícia, quando ele aprecia uma determinada ocorrência, ele tendo essa prerrogativa de carreira jurídica, ele terá mais respaldo para fazer essa avaliação, uma vez sendo reconhecido como carreira jurídica, o que trará benefícios para o cidadão. É um reconhecimento que não trará em prejuízos nenhum para os cofres públicos, muito pelo contrário, trará em grandes benefícios para a sociedade. Mas hoje quem são, veja bem, então olha bem, nós temos uma demanda que parece justa na medida, inclusive, que nós somos então uma triste exceção em relação aos outros estados do Sudeste. Isso. Quem são seus interlocutores? A quem que foi encaminhada essa reivindicação? E existe uma alegação de que por que ela não é concedida? Bom, ano passado, diretamente junto ao governo, o governo... No caso, que é o secretário de Segurança? No caso, o secretário de Segurança e o governador. Sim. Encaminharam uma consulta junto à Procuradoria-Geral do Estado, que se manifestou favoravelmente quanto à viabilidade técnica, institucional. A PGE aprovou. PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, fez um parecer favorável. E o que havia sido dito era que, com o parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado, nada impediria o reconhecimento efetivado através de uma emenda à Constituição Estadual.
Basta, no caso, o governo encaminhar essa proposta de emenda à Constituição Estadual, já que esse parecer foi favorável da Procuradoria-Geral do Estado foi emitido desde outubro do ano passado, para que, uma vez aprovado na Assembleia Legislativa, com a articulação política necessária feita pelo governo, isso seja devidamente reconhecido. E isso impacta de alguma maneira as despesas e a folha? Em absoluto, de maneira Nada? alguma. De maneira alguma. Até porque a vinculação com outras carreiras jurídicas, prefeito salarial, ela é vedada. Ela é vedada, reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não haveria qualquer impacto aos cofres públicos. Quer dizer, na verdade, temos um mistério, então, aí. Temos uma questão mais de falta de vontade política. Vontade política mesmo. Falta de vontade que é política. algo que não traria nenhum impacto negativo para a sociedade, para o Estado. Vamos pelo contrário. uma desatenção, né? Uma falta de vontade política é o que nós poderíamos, queremos acreditar, por hora, e que acreditamos que haja bom senso se resolver essa questão o quanto antes. Não queremos que a sociedade seja prejudicada por eventuais protestos, já que a categoria tem muita prudência de saber o quanto a sociedade precisa do delegado de polícia cotidianamente. Você relacionou no começo que é uma profissão em que a componente do idealismo ela é fundamental, porque ninguém vai se guiar nessa profissão, vai se estimular ou se incentivar pela mera perspectiva de um salário, né? Sem dúvida. Ainda que nós temos o terceiro pior salário do Brasil, realmente, sem idealismo, não dá para exercer essa profissão. É uma profissão em que você lida constantemente com conflitos sociais e que você exerce um papel de mediação, de análise, constantemente, a qual você é obrigado a formar um juízo de valor de forma imediata. Você não tem condições, muitas vezes, de fazer uma avaliação num aspecto tão seguro de tempo, tão prolongado de tempo como outras autoridades. Então, é uma profissão realmente que qualquer erro material acaba gerando fortes responsabilizações administrativas e até penais. É uma profissão que você não pode errar, uma profissão que você tem que acertar constantemente, que você muitas vezes lida rotineiramente com conflitos sociais e interindividuais. Por isso é uma profissão que demanda muito idealismo no seu exercício. E uma blindagem psicológica, né? Exatamente, uma blindagem psicológica, já vista porque que você acaba muitas vezes absorvendo as demandas do cidadão e você muitas vezes acaba tendo que lidar com a situação de impunidade, a situação de revolta daquele cidadão, daquele familiar daquela vítima, que sofre aquela violência não consentida, por óbvio. Rodolfo, vocês têm conseguido fazer um acompanhamento, um paralelo de como é que está sendo a situação de vocês enquanto categoria em relação aos outros estados brasileiros, quer do nível de remuneração, quer do nível da logística, da estrutura que vocês precisam dispor, do ponto de vista de capacitação, do ponto de vista de recursos tecnológicos, de uma polícia científica? Vocês têm conseguido acompanhar para saber como é que no Espírito Santo nós estamos? Bom, felizmente, né, muitos delegados de polícia, eu me incluo, nós temos intercâmbio, né, com muitos colegas de outros estados, colegas de delegados de outros estados, e conseguimos fazer traçar um panorama institucional em relação à realidade, né, desses estados. Nós temos obtido avanços estruturais, institucionais na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ocorre que ainda há que melhorar a formação de uma doutrina, uma melhoria na nossa polícia técnica, que houve avanços, mas precisa melhorar cada vez mais, e principalmente na questão remuneratória salarial, nós temos o terceiro pior salário do Brasil e, infelizmente, nós temos um problema sério também relacionado à falta de respaldo institucional para trabalhar. Aqui no Estado do Espírito Santo, o delegado muitas vezes se vê com vulnerabilidade para exercer suas investigações e atuar sem que sofra, muitas vezes, represálias, o que acaba muitas vezes prejudicando a isenção e a melhor produtividade desses trabalhos. E também nós conclamamos cada vez mais que o delegado, muitas vezes, por iniciativa própria, é obrigado a se capacitar. Automotivação. Exatamente. Houve melhorias, sem dúvida. A Academia de Polícia teve uma melhoria considerável, tem feito uma melhoria cada vez maior, mas consideramos cada vez mais necessário a formação continuada do policial e do delegado de polícia. Eu quero me deter um pouco mais nessa questão que você alegou aí, e é uma oportunidade interessante, entendeu? Porque algumas pessoas já se acostumaram a ver no 9 Minutos um fórum onde as coisas são encaminhadas dentro de um critério de legitimidade. O que você está colocando como falta de respaldo e vulnerabilidade do profissional? Infelizmente, hoje em dia, determinadas investigações que o delegado possa vir a presidir podem sofrer, muitas vezes, certas ingerências políticas ou ingerências de atores externos
ao sistema de justiça criminal. E muitas vezes o delegado, temendo retaliações, transferências, ou às vezes até representações indevidas que possam criar constrangimentos para ele, né? Seja na corregedoria, seja até, às vezes, representações criminais indevidas, fica se sentindo tolhido na sua autonomia funcional para poder desenvolver aquela investigação. Isso acaba sendo um forte lacuna que nós temos e que precisamos ter instrumentos que assegurem mais autonomia funcional para o delegado de polícia, sem prejuízo, é claro, do controle externo exercido pelo Ministério Público, que é fundamental, uma grande conquista do Estado Democrático de Direito. Acontece que o exercício da atividade funcional, ela tem que ter uma margem de autonomia, logicamente balizada pela lei. E isso, muitas vezes, acaba sendo prejudicado. Mas, Rodolfo, olha bem, o que você está falando especificamente é o medo que leva à inibição, à perda da ousadia de se empenhar, porque vai contrariar interesses que têm poderes, digamos assim, poder Exatamente. De prejudicar, né? Ou um político que, contrariado, pede uma remoção, que implica... Agora, eu quero te perguntar, isso na vida de vocês tem sido regra ou exceção? Não, existem certos casos que nós escutamos. Felizmente, remoções, entendeu, por uma política até interna, tem sido uma situação excepcional. Porém, as retaliações, muitas vezes, ocorrem de forma velada, como, por exemplo, representações indevidas na esfera criminal, na própria corregedoria, e isso, muitas vezes, acaba gerando revolta naquele profissional que tem o seu patrimônio ético, acima de tudo, e que está exercendo uma missão a qual a sociedade e o Estado lhe incumbiu, que é exercer com isenção suas investigações. A Polícia Civil e os delegados de polícia não são guiados politicamente, eles nem devem ser guiados, pautados pela lei e pela Constituição. Representações nesse caso aí, elas caracterizam esse tipo de... muitas vezes caracterizam certas represálias e, portanto, a falta desse mecanismo institucional de proteção à autonomia do delegado de polícia e da Polícia Civil como um todo, muitas vezes acaba gerando essa fragilização desses trabalhos. E do ponto de vista de concepção doutrinária, que você falou que de repente está passível de uma melhor também formulação? Não, sim, a formação de doutrina, ela depende... O quê? Depende da evolução da instituição, não depende de um homem, de um gestor específico. Depende o quê? De toda a instituição formar concepções de formação e de padronização de trabalhos que lhe permitam ter uma maior eficiência, uma melhor avaliação de produtividade. E isso, eu creio que se torna sempre uma obrigação dos servidores públicos, porque muitas vezes o comodismo acaba podendo prejudicar a falta, né, de inovação que possa contribuir para uma melhor produtividade. E uma coisa que se sedimenta, é um processo. Exatamente, e eu creio que isso deva ser sempre um norte nos nossos trabalhos. Nosso tempo está concluído, mas eu convido você a continuar conosco, meu querido telespectador, nessa conversa que nós estamos mantendo com o Dr. Rodolfo Queiroz, diretor e vice-presidente do Sindicato das Delegadas de Polícia do Espírito Santo. Amanhã, portanto, estaremos dando continuidade a essa conversa com Rodolfo Queiroz. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender